Eu estou fazendo uma série de obras sobre a Palestina. Em algumas eu quero fazer algo que possa sensibilizar, né? Na realidade, eu me senti muito impelido a fazer algo, né? Dentro dos meus limites. Eu não acredito que a arte seja... Né? Eu acho que inclusive é uma visão meio romântica, né? De que a arte é transformadora, que a arte transforma as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a arte pode ser um instrumento de denúncia, um instrumento de memória, um instrumento de narrativa, de discurso, enfim. A arte tem várias... pode ser uma ferramenta extremamente importante, principalmente nesse momento. E é uma coisa que eu sempre faço, é uma crítica a muitos artistas que por questões econômicas se eximem, né, se mantêm em silêncio, se furtam a fazer uma denúncia, né? Quando você diz que se sente impelido, qual é o nome do sentimento que te impele? É a indignação, a revolta? É tudo. São vários, é uma amálgama de sentimentos, de desejos, né? Indignação, é revolta, é compaixão, é empatia, é solidariedade, é dor de alguma maneira, né? Enfim, é uma infinidade de sentimentos. O que acontece hoje na Palestina, que não é de agora, né? Mas o que acontece agora de forma muito intensa, mexe com, né? Pelo menos para quem tem ainda um mínimo de humanidade. Por isso que eu penso muito em Gaza como o último panteão, né? O último território que guarda a nossa humanidade, né? É o que resta de humanidade em nós. Gaza, ele acumula todas as lutas, todas as dores. Eu acho que é um centro irradiador de solidariedade, apesar da maioria dos governos, da maioria da população mundial, né? Apesar de ter muita gente que é favorável, né? Que vão às ruas, a quantidade que vira as costas, que dá de ombro, que fica em silêncio, que usa de todas as justificativas cínicas e indignas possíveis para justificar o seu silêncio e a sua indiferença. Inclusive a maioria dos artistas, você acha que são covardes? Sim, a maioria dos artistas. Covardes. E eu te falo por quê. Grande parte, eu falo da minha classe, dos artistas visuais. Grande parte das fundações que financiam as bienais, que financiam curadorias, grandes mostras pelo mundo, são de sionistas. E por isso que os artistas visuais, grande parte no mundo inteiro, ficam calados. Falam do colonialismo da Europa na América do Sul, mas se reúne, né? Fala dos artistas negros das periferias e tudo, mas porque recebe somas de dinheiro, de investimento diretamente de sionistas de Israel, aí fazem o quê? Ficam, é muito complexo, é uma situação muito complexa. O que é complexo? Quantas milhares de crianças sem braços, sem pernas? Isso é alguma coisa para você dizer sim, mas as imagens que eu já vi nas redes sociais, em tempo real, eu vi ontem uma coisa que me deixou, além de inúmeras outras, um pai segurando um bebê com a cabeça estourada, sabe? E o bebê ainda a menina ainda com a chupeta na boca e o pai desesperado chorando. Isso cabe um si? Isso cabe um si? Não. Então o silêncio dessas pessoas que têm inclusive voz e têm influência
e têm poder de alguma maneira, que seja poder simbólico, o que elas fazem? Elas se omitem. Por quê? Por uma questão econômica. Sim. Mas também existe o fenômeno do silenciamento e do amordaçamento que a mídia hegemônica impõe, por exemplo. Sim, isso existe. Mas se a gente for, por exemplo, o Bob Dylan, o que Bob Dylan fez? Lá no Glastonbury. Rompeu o cerco midiático. O que ele fez? Ele criou um jargão, ele criou uma música, ele criou um momento. E se essa pessoa, se Susan Sarandon, por exemplo, perdeu o emprego, se tantos outros artistas ousaram dizer, isso quer dizer que eu posso dizer também. Se é mais importante os contratos, que artista que eu sou? Você vê algum problema de um artista subir num palco no Glastonbury e falar morte às Forças Armadas de Israel? Não, eu acho... A morte é uma entidade, né, que é genocida. Sim, eu achei aquilo fantástico. E agora os Estados Unidos cancelou o visto do artista. Exatamente, mas eu achei palavra, que... né? Então, ele sabia que ele ia correr esse risco. Ele sabia disso. E, no entanto, ele... Ou talvez ele nem soubesse, mas enfim, isso não interessa. Interessa é o ato em si, interessa é a coragem, interessa é a verdade e a honestidade desse artista. E eu acho que o artista, e principalmente aqueles artistas que usam do discurso de liberdade, de igualdade, de justiça, de solidariedade, mas que solidariedade é essa? É uma solidariedade, e que discurso é esse? É um discurso seletivo, é um discurso que faz uma seleção. Então, pois bem, então Gaza, os palestinos não são humanos, não merecem o direito à autodeterminação, o direito à sua terra. Sim. Historicamente, nós temos diversas provas de que aquilo ali enfim, é injusto, é um apartheid, é uma limpeza étnica, é um holocausto, é um genocídio, como a gente queira chamar. É tudo que há de mais abjeto. Sim. E desumano e imperialista, enfim. Então, assim, não tem como você ficar calado. Não tem como você se furtar. Sim. E principalmente se você tem muito mais influência, que seja simbólica, para dizer. E muitos artistas, mesmo que poucos ainda, se manifestaram, tiveram a coragem. E eu acho isso... É o artista dizendo a que veio e cumprindo o seu papel social. Porque o artista não está acima do bem e do mal. Se o artista construiu a carreira dele denunciando e dizendo que é favorável a isso, a causa, carregando bandeiras, e aí num momento como esse ele se furta, ele está sendo no mínimo desonesto, ele está sendo no mínimo cínico. Sabe? Ele está sendo, no mínimo, indigno de todo o discurso que ele teve, de toda a carreira que ele construiu. Esse é meu ponto de vista, e por isso que eu me indigno, sabe? E eu sei que é muito pouco, né? Eu poderia estar fazendo muito mais, mas o que eu tento fazer é não deixar que não deixar, inclusive, para mim mesmo, né? Não deixar que isso morra em mim. Sabe? É a forma como eu tenho de expressar. E daí eu pinto isso. Que são imagens que eu, inclusive, retiro da própria realidade, daquilo que está acontecendo diariamente, dioturnamente. Se isso vai ter alguma reverberação algum dia, mas que seja... que sirva como fragmento, como testemunho, né? Eu acho que é essa a palavra. Testemunho do que está acontecendo em Gaza, do que está acontecendo com o povo palestino.